Simbora estudar! Contos Indígenas Brasileiros, Daniel Munduruku. Esse livro é importantíssimo porque traz a visão do indígena. É o indígena contando a sua própria história. Aqui nós temos 8 contos, né, de 8 povos diferentes. A gente inicia ali com o povo Munduruku, o povo do próprio autor do livro, né, do Daniel Munduruku, e inicia com um conto do centro do mundo do centro da terra ao mundo de cima, que é do povo Munduruku, o mito tupi. O povo Munduruku, que vive principalmente na região Amazonas, Pará e Mato Grosso, tá? Concentrado aí basicamente nesses 3 estados. E conforme o povo Munduruku, né, havia o Karu Sakaibé. Karu Sakaibé é o grande criador. E ele estava ali meio, né, bravo com aquele povo, né, desunido. Os Munduruku viviam lutando entre eles. E ele tinha um fiel amigo chamado Rairu. Tá? E esse Rairu também era muito poderoso. Esse Rairu gostava de brincar e se divertir. Um dia ele fez uma figura de um tatu ali, juntando folhas. E aquele tatu, ele deu vida àquele tatu, né? E aquele tatu, em vez de, né, aquele tatu começa a cavar, e em vez dele voltar, né, e ele preenche ali com uma resina, ele fica grudado no rabo do tatu, e o tatu cava para o centro da terra. E ele chegando lá no centro da terra, ele fica impressionado, né, porque ele encontra ali muita gente que morava lá. E tinha gente de todo jeito, né, tinha pessoas bonitas e pessoas feias, pessoas boas e pessoas más e preguiçosas. Ele fica impressionado com aquilo e ele quer sair de lá rapidamente para contar, né, para o Karu Sakaibé, né, que já devia estar preocupado com a demora dele. E quando ele volta, realmente o Rairu ficou preocupado. E o Rairu teve uma ideia de trazer aquele povo do centro da terra, né, para a superfície da terra. Então, ele faz uma pelota lá, enrola na mão e joga e nasce um pé de algodão. E ele colhe o algodão, né, faz fios ali de algodão, passa pela cintura do Rairu e falou para o Rairu ir lá até o centro da terra buscar as pessoas que estavam lá e trazer para cima. E o Rairu desceu pelo mesmo buraco do tatu. E quando ele chegou lá, ele reuniu todo mundo e falou de todas as maravilhas que haviam, né, lá na superfície. E o povo, né, ficou pensando se subir ou não. E os primeiros a subir foram os feios e preguiçosos, né? Porque eles falam, bom, lá nós vamos encontrar facilidade, né? Nós vamos ter facilidade em encontrar alimentos e não vamos mais precisar trabalhar. E, né, eles sobem. E depois deles sobem os bonitos e formosos. Só que quando os bonitos e formosos estavam alcançando o topo, a corda arrebentou. E um número muito grande de pessoas bonitas caíram para o fundo do buraco lá, né? E não voltaram. Ficaram por lá. Como as pessoas que subiram eram muito diferentes, o Karu Sakaibé decidiu diferenciá-los uns dos outros, as pessoas, né? Então ele falou que cada pessoa seria de um povo diferente. E ele fez isso pintando uns de verde, outros de vermelho, outros de amarelo, outros de preto. E enquanto eles iam pintando, os que eram feios e preguiçosos adormeceram. Isso irritou muito, né, o criador. Como castigo pela preguiça, o que ele fez? Ele transformou aqueles feios e preguiçosos em passarinhos, em porco do mato, em borboletas e outros bichos que passaram a habitar a floresta. E aqueles que não eram preguiçosos, ele disse, vocês serão o começo e o princípio de novos tempos, e seus filhos e os filhos de seus filhos serão valentes e fortes. E para presenteá-los, né, ele prepara um campo e semeia, e ali nasce mandioca, milho, cará, batata, que serve de alimento para eles até hoje. E foi assim que o Karu Sakaibé transformou a grande nação Munduruku num povo forte, valente e poderoso. Então, assim termina aqui o nosso primeiro conto. O segundo conto é o conto O Roubo do Fogo. Ele é do povo Guarani, né? E é um mito Guarani. O povo Guarani, que vive, né, mais ou menos numa linha, né, ali nos estados do sul do Brasil,
Rio de Janeiro, São Paulo, sul do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e ele vai subindo numa linha ali, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Então o povo Guarani, mais ou menos imagina uma linha ali, se você sabe geografia, é nessa linha. O roubo do fogo, ele conta a história, né, que os guaranis antigos não sabiam acender fogo. E eles ficavam observando, eles comiam alimentos crus, mas os urubus comiam alimentos cozidos e assados, porque só os urubus tinham poder. O fogo estava com ele porque eles descobriram um jeito de se apossar das brasas da fogueira do grande sol e trouxeram esse fogo. E os guaranis queriam também ter o fogo, só que eles não conseguiam chegar ali perto do fogo. Até que um grande herói do povo Guarani, né, um herói Apopocuva, de nome Nhanderequei, ele, que era respeitado por todos, decide roubar o fogo. E ele reúne ali todos os animais e coloca e fala e conta o plano que ele ia, né, se fingir de morto. Aí quando, né, ia enganar o urubu e conseguiria, né, os urubus iam achar que ele estava morto, aí ele ia conseguir roubar o fogo dos urubus. E até o cururu, né, o cururu que era pequenininho ali, queria ir, né, e a gente fica, né, por que o cururu nessa história? Mas o cururu vai também. E ele fica ali um dia deitado, imóvel, todo mundo ali esperando, os urubus não vêm. No segundo dia os urubus ficam olhando. No terceiro dia os urubus resolvem descer. E quando os urubus descem, né, que o chefe deles ordena, né, o Nhanderequei, né, ele se aproveita e né, surpreende e grita. Tá? Só que naquela correria toda, né, as brasas ficam por ali, eles tentam salvar as brasas e ninguém consegue salvar uma brasa sequer. Ele sai, né? E ele fica triste, né? Alguém conseguiu pegar uma brasa? Ninguém. Até que o pequeno cururu sai dizendo: enquanto vocês estavam lutando, eu que sou pequenininho, né? Eles não notaram a minha presença, eu peguei uma brasinha e coloquei na minha boca. Espero que ele esteja acesa. E eles tiram aquela brasa, né? E o herói começa ali a soprar aquela brasa, e aquela brasa começa a fazer fumaça. Tá? E quando a brasa faz fumaça, os bichos, em geral, foram embora. Porque eles falam assim, se fogo faz fumaça, a gente não gosta de fumaça. A gente vai embora. E só ficaram os homens e as aves. E ele, né, continua ali assoprando, e logo depois do cheiro de fumaça, surge um cheiro, né? Logo depois da fumaça, desculpa, surge um cheiro de queimado. E os animais, as aves, né, olharam assim: a gente não gosta desse cheiro de queimado, pode ficar vocês com esse fogo. E foram embora, e assim os homens se apossaram do fogo. Muito interessante essa história. São várias histórias sobre essa do fogo, e essa é uma das mais interessantes que eu já vi. Outras não indígenas, né, claro. O terceiro conto é a pele nova da mulher velha, que é do povo Nambiquara, o mito Nambiquara. O povo Nambiquara que habita ali o Mato Grosso e Rondônia, tá? Aquela região do Mato Grosso e de Rondônia. Tem uma população muito pequena hoje, acho que não chega a 2.000 pessoas. E havia uma mulher que ela era muito velha, alguns diziam que ela tinha 165 anos. Por ser assim tão velha, todo mundo se afastava dela, achava aquela mulher muito feia, né? Aí um dia ela estava dormindo, ela teve um sonho, e ela ficou toda alegre com o sonho, né? No seu sonho ela estava linda, enfeitada de colares, né? Ela usava um cocar. Só que ela ficou muito triste. Por quê? Porque quando ela acordou, né, ela não conseguia encontrar penas para fazer um colar. E aí quando ela acorda, ela pensa assim: esse sonho é uma mensagem. Ela recebeu esse sonho do mundo dos espíritos. Eu tenho que, né, eu posso voltar a ser mocinha, tá, se eu tiver esse cocar, mas como eu vou encontrar essas penas? E ela pediu para um rapaz, esse rapaz tinha muito medo dela, ela pediu para ele encontrar penas para ela, né? Ele encontrar penas para ela.
E ele foi lá, ficou um dia na mata, ficou um tempo, até que ele consegue as penas. E quando ela faz o cocar dela, né, ela vai no rio, e lá no rio, na beira do rio, ela tira a pele velha, né, e ela volta a ter 14 anos de idade. E ela está bonita de novo, muito bonita. E ela até pensa, poxa, agora eu posso até arrumar um namorado. E ela pendura aquela roupa velha dela ali, né, a pele dela, ela pendura ali e ela sai. Quando ela está saindo do rio, ela vê uns meninos indo na direção do rio. E ela grita para eles, né, para os meninos não mexerem em nada. Ó, não mexam na minha roupa que eu deixei pendurada lá no galho. Tá? Pode ser muito perigosa para vocês. Só que as crianças foram lá e não deram a mínima, né? E eles pensaram que aquilo era um bicho. E o que eles fizeram? Flecharam toda a pele da velha. E a pele da velha ficou toda furada, que quase não sobra pele para a velha vestir. Tá? Por quê? Porque a velha ia passar apenas um tempo com ela. Ela ia ter que vestir aquela pele de novo. E aquela velha não ia permanecer jovem, né, como eu acabei de falar, e ela voltou e quando ela vê a pele, ela vestiu aquela pele toda furada e ela acaba morrendo. E ninguém quis ficar perto dela. Depois que ela morreu, todo mundo foi embora dali. Não ficou nenhum ser ali por perto, tomando conta do corpo da velha. Tá? Só ficou a cobra. O único ser que fica é a cobra, né? Que por ter esse gesto ali de bondade, recebe o dom de mudar de pele sempre que as estações do ano mudam. Então toda mudança de estação, as peles mudam, as cobras mudam de pele devido a essa bondade que fizeram ali com a velha Nambiquara. O quarto conto é o conto Porque o Sol Anda Tão Devagar, que é do povo Carajá, né? É um mito Carajá. Povo Carajá que habita a região do Mato Grosso e do Tocantins. E o povo Carajá, ele vivia no escuro, né? Então era muito escuro e muito frio. E não tinha sol, luz ou estrelas para fazer, né? Para clarear. E aí eles tinham que manter um pequeno braseiro ali dentro de casa, mas isso era muito, muito trabalhoso, né? Exigia que os homens saíssem atrás de lenha e aquele fogo não era suficiente. Enfim, né? Era isso que acontecia lá com o povo Carajá. Até que tem um herói lá chamado Cananchiuê, que ele mora na casa do sogro. E o velho, o sogro dele, dizia, ô meu genro, você precisa arranjar luz para nós, né? Você que é um grande herói, tem que ir lá. Aí ele fala assim, tá bom, um dia eu vou, e ele não vai, né? Não vai. Aí um dia o velho sogro já estava enfesado e foi ele mesmo buscar lenha, e lá no mato caiu, né? Se machucou, foi socorrido e ele grita, não aguento mais essa vida. Você tem que dar um jeito nisso, ao menos venha buscar lenha para manter o fogo aceso. Mas não adianta, o herói não vai. E aí a mulher também começa a encher o saco dele para ele ir, né? Até os animais também, todo mundo ali começa a encher o saco dele. Até os animais da floresta, né? Começam a encher o saco dele. Até que ele decide. Só que ele vai de mãos vazias. Todo mundo fala, mas de mãos vazias você não vai conseguir trazer o fogo, né? Como que você vai vencer, né, o sol, Teu, né, e trazê-lo para nós? Teu é o sol, né? Como que você vai vencer Randô, que é a lua, e Tainá, que é a estrela? Como que você vai trazer de mãos vazias? E ele foi lá sem arco e flecha, sem tacape, sem lança, sem nada, né? E ele só foi, quieto apenas. E ele continuou seu caminho, né? E ele vai se perguntando qual seria o paradeiro do sol, né? Onde estaria o sol? E ninguém sabia direito. Tá? Até que um dia ele encontrou alguém que sabia onde eles viviam, que disse para ele, o sol, a lua e as estrelas estão lá em cima. Elas estão muito bem guardadas pelo Ranranressá. Ranranressá quem é? É o urubu-rei. Então, se é o urubu-rei, eu tenho que vencer o urubu-rei para ser, né, o poderoso agora, né? E assim ele fez, e ele bola um plano para vencer o Ranranressá. Ele chega lá num lugar bonito
E ele faz mais ou menos aquilo que fez lá no outro conto, que eu já falei para vocês aqui. Ele se deita e ele finge de morto, né? E aí, para testar se está morto, as moscas vêm, faz barulho, mas ele fica paradinho, né? E aí todo mundo, ele está morto mesmo. Aí vem um grupo de urubus, voaram em círculos ali desconfiados, né? Não quiseram arriscar de descer onde ele estava, tá? Vieram, bicaram a barriga dele, ele não se mexe, e aí disseram, está morto mesmo, vamos avisar o rei. E aí o rei Ranraressá vem, sobrevoa sobre ele, e quando pousa nele, ele apreende. E aí todo mundo começa a caçoar. Como que esse aí pode ser o urubu rei tão poderoso? Ele não é de nada. Ele deixou se aprisionar de uma forma tão infantil, né? Como que alguém pode ser rei se é uma presa tão fácil de um carajá? Né? E aquilo foi, né, irritando ele. E até que ele fala, liberte-me que eu lhe darei o que pedir. E ele fala, irá me dar qualquer coisa? Sim, eu vou lhe dar qualquer coisa, desde que me liberte e dou a minha palavra. O que você quer em troca da minha liberdade? Quero a luz das estrelas. E aí ele dá a luz das estrelas. Só que a luz das estrelas era fraca, né? E não servia muita coisa. Aí ele pede a luz da lua e ele traz a luz da lua. Mas a luz da lua era fria e sem vida, né? Então também não adiantou muito. Aí ele falou, quero ter o sol. Somente ele tem a luz e o calor que os caras já precisam. E o urubu rei foi e voltou com o sol. Só que o urubu rei falou assim, sol, você vai passar rápido. E o sol passava muito rápido ali, muito, muito, muito rápido. O sol passou tão rápido que o dia foi muito curto. E todos eles mais uma vez reclamaram, né? Não tá dando certo, Cananchuê. O dia passa muito rápido, não dá tempo da gente fazer as coisas. E aí o herói vai falar com o Ranraressá, né? Para que pedisse que o sol andasse mais lentamente. Aí ele falou, não, isso não é possível, né? Você que tem que ir lá falar, vai lá falar e fala você. E ele ficou naquela, né? O que vai acontecer? E aí o que ele vai então? Ele vai lá pro topo de uma grande palmeira e fica ali guardando. Quando o sol se aproxima, ele salta e ele agarra na cabeleira do sol, né? Só que estava muito quente, ele escorrega e vai para o pescoço. Mas estava muito quente e ele escorrega e vai para a barriga. Mas também estava quente e ele escorrega e vai para a cintura. O calor era insuportável, ele larga e gruda na batata da perna do sol e ali ficou firme e não largou. E a firmeza com que ele segura, né, segurou o sol era tanta que o Teu já não consegue ir tão rápido. Agora o Teu tem que diminuir a velocidade. E é por isso que o sol anda devagar, que tem o dia de 24 horas. Porque até hoje o Cananchuê está lá grudado, agarrado na batata da perna do sol. O quinto conto é o conto A Origem do Fumo, que é do povo Terena, é um mito Terena. Povo Terena que habita o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esse conto ele vai falar sobre uma mulher, né, que não gostava muito do marido, e ela fez um feitiço contra o marido. E o marido descobre, né, aquele feitiço, né? Ela dá um broto para o marido comer, né? E ele fica fraco ali, mas ele descobre que é aquilo, e ele vai tentar se vingar. E quando ele chega na floresta, ele nota que há uma cobra lá, e uma abelheira já tinha no tronco da lixeira. E ele vai lá, tira o mel, tá? Mata a cobra, abre a barriga e tira o filhote que estava lá dentro. E misturou com parte do mel, tá? Então a cobra venenosa. E colocou mel puro em uma outra vasilha, né? Mel puro em uma, mel misturado na outra. E vai para casa. E a mulher, quando ele chega, quer imediatamente provar o mel. E ele manda ela provar, mas ele manda provar o mel que está lá misturado. Ela come, só que ela nota que aquele mel é misturado. E ela fica furiosa que ela ameaça matar o marido por ter feito aquela maldade. E aí, ele fala para ela, né, que ela tentou matar ele. Só que ela sai correndo atrás dele. E ela corre atrás dele, e ele foge ofegante, e a mulher vai atrás dele. E aí ele lembra que ele tem uma armadilha, né? E ele se esconde e a mulher cai naquela armadilha e acaba morrendo. Ele cobre com terra aquela armadilha que ele fez, né? Que é um buraco, e
Com o passar dos dias, ele nota que começa a nascer uma plantinha ali, né, em cima do túmulo, em cima onde a mulher. E ele foi lá e arrancou, né, mas aquela plantinha teimava em nascer, até que ele desistiu de limpar. E depois ele viu que cresceu uma árvore, né, que as folhas amarelaram, ele viu que era diferente da outra. E a planta tinha um perfume muito gostoso. E ele foi lá e não sabia direito o que era, foi lá e começou a pitar no seu pitozinho de barro lá, e começou a pitar aquilo, né, à meia-noite, para que ninguém percebesse. Só que as pessoas perceberam, né, e como queriam, né, aquilo lá, começaram a vigiá-lo e acabaram descobrindo o segredo dele, né, que ele entrava na mata, ia lá buscar, toda a aldeia foi lá, né, e começaram a utilizar, né, o fumo do marido da mulher feiticeira, né, a mulher que tinha feito lá o feitiço para o marido. Assim termina este conto. O próximo conto é o conto Depois do Dilúvio, do povo Caingangue, né, o mito Caingangue, o povo Caingangue que habita o sul do Brasil e o estado de São Paulo, né, um povo que vive mais para o sul, da família G. Este conto Depois do Dilúvio, ele vai falar sobre, né, que a Terra teve um grande dilúvio. Observa que muitos contos, eles têm alguma, né, coisa de povos não indígenas também. Né? Na Bíblia há dilúvio, aqui também há dilúvio. Esses povos, né, não se encontraram, então observa aí semelhanças, né, e mitos de um e outros acreditam que aquilo é a verdade verdadeira. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E choveu tanto que apenas um pico, né, de uma serra, a serra do Cringijimbe, tá? Ela fica descoberta. E as pessoas começam a correr para lá. Só que muitos morreram naquilo. Né? E os espíritos, né, foram para o centro da serra, né, onde fizeram a morada deles, lá no centro da serra. Só que as pessoas que sobreviveram eram tantas que o pico não comportava mais todo mundo. Né? E alguns tiveram que viver nos galhos das árvores, enquanto outros continuaram vivendo ali na terra. Aquele povo começou a ficar preocupado, porque a água não baixava, eles começaram a passar fome, né? Tinha a fome ali. Quando tudo parecia perdido, eles ouviram um canto, que era o canto das saracuras. E as saracuras traziam dentro de seus papos terra para aterrar o dilúvio. Olha que curioso, né? Aterrar o dilúvio. E as aves, né, foram atendendo os pedidos, os humanos pediram para ajudar, e elas começaram lá, né, a colocar ali a terra para aterrar o dilúvio. E como aquilo demorou, muitos homens que estavam sob as árvores acabaram virando macacos e saíram pulando de galho em galho. Contam os antigos, vou ler um trecho aqui, contam os antigos que como as saracuras vinham de onde o sol nasce, as águas acabaram todas correndo para o poente, indo em direção ao grande rio Paraná. Então observa, por que eu li esse trecho? Que na região sul, o maior rio da região sul é o Paraná, que ele nasce na divisa de São Paulo, né, ali, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tá? E ele vem, né, para o Paraná e vai descendo. Tá? Então, né, bem dessa região, e como os mitos, eles, né, têm elementos da sua própria região. E esses povos depois se dividiram, que sobreviveram ali, em dois, né, e eles começaram a fazer desenhos, né, ali com cinzas, começaram a fazer animais, e faziam diversos animais. E eles estavam fazendo um animal muito bonito, um animal lindo, e para que esse bicho ficasse perfeito, só faltava a língua, os dentes e algumas unhas. Mas eles não iam ter tempo de completar. Então o que eles fizeram? Colocaram varinhas na boca do animal. E disse, né, o ancestral, como vocês não têm dentes, comerão apenas formigas. E é por isso que o tamanduá é um animal inacabado, incompleto e imperfeito. Eles ainda fizeram muitos outros animais, né, que soltaram por ali, tá? Criaram muitos outros animais. Eles criaram também, entre esses animais, os jaguares. Só que os jaguares começaram a atacar, né, os humanos. E eles construíram uma ponte ali e jogaram aqueles jaguares no rio. Só que alguns
ainda sobreviveram. E é por isso que os jaguares, até hoje, têm medo de água. Apesar de serem excelentes nadadores, têm medo de água. Nesse tempo, eles ainda não conheciam a dança, não faziam festa porque não conheciam a dança, né? E um dia o chefe, Kaiurukre, né? Ele presencia uma dança lá de varinhas, né? E chacoalhando as varinhas, né? E todo mundo viu e gostou. E algum tempo depois, ele encontrou um tamanduá-mirim. E ele foi matá-lo, mas o bicho ficou de pé e começou a dançar, o tamanduá-mirim. E aí ele compreendeu que era o bicho quem havia ensinado, tá? a dançar. Que o bicho, o tamanduá, era o mestre da dança. Aí o tamanduá pegou o seu bastão, dançou e devolveu ao homem dizendo: o filho que tua mulher está esperando é um homem. Fica estabelecido entre nós que quando tu ou teus parentes se encontrarem comigo e me entregarem seu bastão e com ele eu dançar, terão filhos homens. E quando eu largar sem dançar, terão filhas mulheres. E aí ele voltou e contou aquilo e todos ficaram admirados. E a partir daquele dia, todos os Caingangue compreenderam o quê? Que o tamanduá é um velho sábio. E os primeiros habitantes do planeta, né? Lá desde os tempos antigos. Assim finaliza esse conto. O próximo conto é A Proeza do Caçador contra o Curupira, que é do povo tucano, é um mito tucano. Povo tucano que vive no Amazonas, tá? No estado do Amazonas. E ele conta a história de um caçador que sai para caçar porque sua família estava com muita fome, né? Mas não tinha nada para comer. E ele consegue caçar apenas um macaco. E ele está lá, quando ele vê, é noite. E ele está já à noite e ele começa a pensar: ah, não, eu não vou ter que dormir na floresta. E tinha toda aquela questão do medo da floresta, né? O curupira que pode aparecer por ali. E ele pensa: não, eu vou dormir no oco de uma árvore e vou ficar em silêncio. Vou tentar passar desapercebido aqui. E o curupira chega perto da árvore, né? E ele fica escondidinho. Só que o curupira não conseguia vê-lo, né? Porque mesmo, né, com a cabeleira cor de fogo dele, né, a luz ali, ele não conseguia vê-lo. Só que o curupira percebe. Pessoal, é muito engraçado que esse mito aqui, a gente vê lá algo muito parecido. Provavelmente o Mário de Andrade ficou sabendo disso, porque lá no Macunaíma tem isso, né? Esse diálogo aqui do curupira, o Macunaíma tem lá com o curupira também. Era com o curupira ou com a capora? Agora eu não lembro. Mas acho que era com o curupira mesmo. Com o curupira, sim. E aí o curupira pergunta, igual lá no Mário de Andrade, tá? Igual lá no Macunaíma. Como você está, meu neto? Estou bem, meu avô. E você como está? Estou bem, meu neto. Então perceba que o curupira ele vai chamando de neto, né? E o curupira fala que está com fome. Você não caçou nada? Não, não cacei nada, não. Ah, mas eu estou com muita fome. Você não conseguiu numa caça? Não, meu avô não vim caçar. Ah, mas eu estou com muita fome. Ah, então eu vou ter que comer sua mão. E o homem vai lá, corta a mão do macaco e joga pra ele come. Agora eu quero outra mão, meu neto. E ele come outra mão. Ah, tá tudo delicioso, meu neto, mas ainda lhe resta o coração. Pode me dar o coração? Aí o caçador extrai o coração do macaco e joga, né, pro curupira. Aí o curupira come, fica satisfeito e falou pro caçador que ele queria, né, que ele daria ao caçador o que ele quisesse. O caçador, esperto, né, fala assim: então eu quero o coração do meu avô. O curupira, né, acha estranho, mas eu prometi, né? E ele fura o peito e morre. O caçador volta para casa e o curupira fica lá. E o filho, né, quando o caçador chega em casa, fala: pai, por que suas caçadas não têm sido boas? Ah, meu filho, acho que as pontas das minhas flechas, eu não consigo acertar em nada. Elas são muito ruins. Ah, pai, disseram para nós que osso do curupira dá ponta forte e certeira. O homem pensou: pô, o curupira estava morto, eu vou voltar lá, vou pegar o osso dele, eu faço uma flecha daquelas. E ele vai lá, e quando ele chega, o curupira começa a se mexer. E o curupira fala assim: ó, que sono comprido eu tive. Puxa, meu neto, você ficou esse tempo todo me vigiando, né? Vá buscar um pouco de água para mim. Ele vai lá, mata a sede do curupira, né? O curupira fala para ele: peço o que você quiser, peço o que desejar. Aí ele fala, né, que ele veio procurar pontas fortes, né? Porque ele precisava dar comida aos filhos dele, mas a flecha dele é muito fraca.
O Curupira fala, vou te dar uma flecha que não erra alvo nunca. E saíram os dois lá até que chegaram numa árvore. E ele fala, ó, eis a sua flecha. Mas toma cuidado, não revela para ninguém de onde ela foi tirada. Esta flecha é sagrada e não deve ser levada para dentro de casa. Deve ficar no oco da árvore. Se outra pessoa usar, ela se transforma numa surucucu e mata a pessoa. Estarei sempre nesta mesma árvore. Quando precisar, venha até mim. E o caçador vai. E o caçador começa a caçar, caça. E todo mundo começa, nossa, esse cara, né? Como que ele, né, é caçador desse jeito? E eles começam a seguir o caçador, né, para ver qual é o segredo dele. Só que como o caçador viu que, né, ele estava sendo seguido, ele vai até a árvore do Curupira e conversa com o Curupira. O Curupira fala, não se preocupa não, meu neto, não se preocupa não. Homens adultos não podem entrar nos mistérios da feitiçaria. Basta você dar uma volta e eles ficarão perdidos. E ele fez assim. Só que o que os homens fizeram, né? Chamaram dois meninos. Dois meninos poderiam conseguir. E os dois meninos vão e descobrem o segredo. Só que eles não vão levar o segredo para os velhos. No dia seguinte eles foram lá no esconderijo, pegaram a flecha e foram caçar. Caçar passarinho. Um dos meninos, hora que ele, né, mira e solta a flecha. Surge uma imensa surucucu, tá, que o pica, deixando morto. E o amigo sai na disparada para a aldeia e gritando que o surucucu picou o amigo, o surucucu picou o amigo. As pessoas, né, não acreditam naquela história, mas o caçador acreditou na história do menino. Ele sabia o que era aquilo. Aí ele foi lá e viu que a flecha não estava mais lá. Só que ele ficou triste, tá? Muito triste. Por quê? Porque ele não tinha mais a flecha dele. E aí ele fica triste e sem vontade de viver. Esse é um conto muito interessante. E chegamos ao conto do povo Taulipang, que é a onça valentona, e o raio poderoso, que é o mito Taulipang. O povo Taulipang que vive em Roraima. Roraima. É um povo com uma população bem pequena, menos de 1000 habitantes. Tá? Um povo bem pequeno. E vamos lá ao conto, né? A onça valentona e o raio poderoso. Eu dou uma pausa para me lembrar um pouquinho, tá? É um segredo aqui. Então, os velhos lá do povo da Taulipang, eles contam, né, que antigamente, no início lá dos tempos, né, a onça era um bicho muito metido à besta. Então a onça gostava de aparecer, amedrontar todo mundo, né? E ela fazia isso para se alimentar, claro, mas também para convencer a todos que ela era a fodona, né? A poderosa do lugar. Um dia ele encontrou um moço lá à beira do rio, né? Que estava preparando o bastão dele e a onça ia matá-lo. Só que a onça, antes de matar, ela quer humilhar, né? E ela passa por cima dele, né? E fala com ele, e ela fala... Olá, meu cunhado. Queria saber se você é tão forte quanto eu. Eu quebro tudo que vejo em minha frente, você quer ver? E ela nem espera a resposta, ela vai sobe numa árvore, ela quebra. E ela fala, viu como eu sou forçuda, nada pode me deter. Agora eu quero ver sua força. E o nome desse rapaz era Raio. O Raio permaneceu onde parava, e onde estava, né? E ele fala para ela, eu não sou forte como você, cunhada, não tenho a sua força. Mas a onça, né? Eu sou forte, eu vou lá. E soltou uns urros e foi lá e subiu na árvore e destruiu a árvore e fazia isso, fazia aquilo. Sou a fodona do lugar. Aí, quando a onça acaba aquela demonstração de força dela, né? Ela senta-se de costas para o raio. E zombando dele, né? Aí o que ele faz? Ele balança o seu bastão produzindo faíscas, trovões, trovoadas, curiscos, de todo lugar, de todo jeito, e atordoado a onça, ó, despenca, né? Despenca pelo mundo correndo. A onça começou a fugir, né, para encontrar um abrigo, até que ela se enfia no buraco de um tatu gigante. E o raio vai lá e abre a terra com seus raios poderosos e faz a onça fugir de lá. E a onça fica assustada. E a onça não tem para onde fugir, e o raio vai lá, você viu minha cunhada? E ele fala para ela que ele tem uma força muito maior que a dela. Só que ele não vai fazer nada com ela. E ele fala assim, ó, eu vou embora, mas você vai sempre se lembrar de mim. E a onça fica envergonhada, cabisbaixa, e vai para sua casa. E dizem os velhos desse povo que é por isso que até hoje a onça tem tanto medo de trovada.
é que dentro dela mora a lembrança da existência do poderoso raio. E assim nós finalizamos este livro. É muito legal, é muito importante, né, esses elementos indígenas, né, o surgimento de mitos, né, mitos são histórias para, né, claro, histórias fictícias para justificar algo, né, algo que acontece e tenta uma justificativa. Por que que isso é assim? Tá? Então, espero que vocês tenham realmente gostado. Tá? Tem análise de outro livro do Daniel Munduruku aqui já, tá? Um autor que não é o primeiro livro que eu faço, e tem de outros autores indígenas também, se você quiser conhecer mais. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!